Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que todos tenhamos um domingo repleto de paz. Mateus, Lucas e Marcos, eles nos dão conta que Jesus escolheu 12 companheiros, 12, para serem os seus discípulos. Esses 12 são Simão, que foi chamado de Pedro, seu irmão André, Tiago, chamado o maior, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, chamado o menor, Tadeu, Simão Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Após a morte de Jesus, esses discípulos, eles se espalharam com o nome de apóstolos. Apóstolo do grego significa enviados. Então eles eram enviados de Deus e que tiveram como mestre Jesus, para iniciar a evangelização do mundo. Nós falamos 2 Tiagos ali, nós falamos Tiago, que foi chamado o maior, e lá embaixo está Tiago, o menor. Então tinha 2 Tiagos. Se eles vivessem hoje, com certeza nós íamos falar assim, aquele grandalhão e aquele nanico, ou aquele pichote, ou aquele pequenininho, ou aquele mais novo. De fato, o Tiago maior era mais velho, o Tiago menor era mais novo, e também o Tiago menor era de estatura menor. Este Tiago menor, tem alguns estudiosos que dizem que ele era irmão de Jesus, outros que não. Mas esse Tiago menor, ele faz uma carta para as 12 tribos na dispersão. Estas tribos na dispersão eram as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, que elas foram colocadas por Jacó. Jacó foi neto de Abrão. E Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E as 12 tribos eram compostas assim: tribo de Ruben, de Simeão, de Levi, de Judá, Issacar e Zebulão, Dan e Naftali, Gad e Azer, José e Benjamim. Eram 12 tribos. E essas 12 tribos foram dispersadas pelo Senhor por causa da sua iniquidade. Mas elas foram chamadas 12 tribos de Israel, ou Israel. E esse Tiago menor, ele escreve uma carta a essas 12 tribos da dispersão, que ele fala assim, ó, é o nosso assunto de hoje. Ou caridade da língua. A carta que ele faz a estas 12 tribos da dispersão é do capítulo 3, do versículo de 1 a 12. Ele diz assim: meus irmãos, não haja muito entre vós que pretendam ser mestres, sabendo que nós teremos um julgamento mais severo. Esse é o primeiro versículo. Porque tem muita gente que fala assim, eu sei tudo, e nós nunca sabemos nada. Então olha o que ele diz, se alguém, sabendo que nós teremos um julgamento mais severo se nós nos julgarmos mestre, ou seja, melhores que os outros. No segundo versículo ele diz assim, pois todos nós falhamos com frequência. Se alguém não peca pela palavra,
Este é um homem perfeito, capaz também de dominar todo o seu corpo. Sem comentário, né? Quem não peca pela palavra. Ele diz assim no terceiro, quando pomos um freio na boca do cavalo, para que nos obedeça, nós dirigimos todo o seu corpo. Quem veio da zona rural sabe, quem faz equitação sabe. Põe o freio, coloca o animal onde a gente bem entende. Vede também os barcos, por grandes que sejam e fustigados por ventos impetuosos, são dirigidos com um pequeno leme para onde quer a vontade do piloto. Assim também é a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta. Aí já está no versículo 5. Vede como um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta. Ele está fazendo uma comparação que a nossa língua pode causar muitos mal. Ah, mas um pequeno fogo pode incendiar uma floresta? Bituca de cigarro é deste tamanhozinho. Há 2 ou 3 anos passados foi uma bituca de cigarro que quase exterminou com toda uma região na Austrália. A bituca do cigarro. Pequenininho. Assim também a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e é ela que contamina o corpo inteiro. Contamina. Nós vamos ver ao longo do nosso bate-papo por que ela contamina. Todas as espécies de animais selvagens, todas as espécies de animais selvagens, todas as aves, todos os répteis e todos os animais do mar se podem ser domados e são domados pelo ser humano. A língua, ao contrário, ninguém a pode domar. É um mal incontrolável, carregado de veneno mortal. Com a língua nós bendizemos quem é Senhor e Pai. Com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meu irmão, não é conveniente que essas coisas aconteçam. Lá no versículo 11 ele diz assim: porventura uma fonte lança pela mesma bica água doce e água salgada? É impossível, né? Onde sai água salgada, água salgada. Onde sai água doce, água doce. Ele termina dizendo: porventura, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira dar figos? Uma fonte de água salgada também não pode dar água doce. Alusão, ele faz o quê? Se nós temos o costume, o uso e costume de só termos palavras boas, é uma água doce. Agora, quando a gente faz alternâncias de boas e coisas ruins, da mesma bica que jorra água salgada, nunca vai jorrar água doce. Allan Kardec, lá no livro do Médium, no item 252, ele nos narra o seguinte acontecimento, livro dos Médiuns, item 252, que as imperfeições morais nossas são muitas vezes obstáculos para a nossa libertação. Aí ele conta um caso. Existiam 6 senhoras, 6 mulheres, que moravam numa mesma casa. E elas, à procura de suas roupas, de vez em quando encontravam essas roupas em cima do telhado, jogadas, cortadas, destruídas. E elas ficavam chateadas. Qual a mulher que não fica chateada vendo as roupas dela sendo destruídas, né? Até os homens também ficam. E as roupas delas eram constantemente destruídas, jogadas em cima do telhado, nos cantos da casa, picotadas. E elas
nunca tinham ouvido falar do Espiritismo. E elas pensavam assim, deve ser algum engraçadinho que vem aqui quando a gente não está e faz estas artes. E elas começam a ter um cuidado enorme com as suas coisas, trancar as 7 chaves, cuidar direitinho. E a coisa continua. E vai continuando do mesmo jeito. Aí, depois de algum tempo, elas ouvem falar que tem um cidadão chamado Rivail, ou Ribeio, que era antes de Kardec lançar o Livro dos Espíritos, que ele fazia trabalho com os espíritos. E elas, mas só pode ser coisa do outro mundo, a gente deixa tudo fechado e eles vão lá, acaba com tudo. Isso é possível? É. Será que os espíritos têm... Espírito bom não faz isso. Esses espíritos malévolos, eles têm condição de destruir as coisas que temos? Com certeza. Depende único e exclusivamente de nós acontecer esses fatos. E elas, então, procuram Kardec. Chegam lá e contam esta história para Kardec. Kardec diz assim: a causa eu já não tinha dúvida. Agora o remédio para a causa era mais difícil. Kardec, nesta oportunidade, ele já na casa da família Boudin, ele fazia as reuniões para continuar o seu trabalho de codificação da doutrina dos espíritos. E numa dessas reuniões, ele aproveita e faz a pergunta se ele pode evocar aquele espírito que está destruindo as vestimentas daquelas 6 senhoras, daquelas 6 mulheres. E o espírito evocado vem, bravo, como dizia um amigo meu, muito bravo, que nem pitbull, bravo mesmo, malévolo, não aceitava diálogo. Mas, colocando-se Kardec e aqueles que ali estavam em oração, perceberam que com a oração ele se tornava um espírito menos nervoso, menos bravo, menos agressivo, que era salutar para ele, espírito, aquelas orações. E eles fizeram oração, fizeram, o espírito vai embora. Ele se retira. Ele dá algum tempo de sossego para aquelas senhoras, que são 6 irmãs. Mas daí a pouco começa tudo outra vez. Tudo outra vez. Aí Kardec, numa dessas sessões, ele pede ajuda, o conselho de um espírito superior. E vem o espírito superior e fala para Kardec. Ele faz a pergunta, por que está acontecendo aquilo? Por que aquele espírito malévolo não vai embora? Não deixa aquelas senhoras tranquilas e sossegadas? O espírito superior responde para Kardec: o que estas damas têm o melhor a fazer é orar para seus espíritos protetores não abandoná-las. E não tem o melhor conselho a lhes dar do que fazer um exame de sua consciência, para se confessar a si mesmas, se sempre praticar o amor ao próximo e a caridade. O Espírito continua. Não digo a caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua. Infelizmente, elas não sabem dominar as suas. E não justificam com atos piedosos o desejo que têm de se verem livres daquilo que as atormentam. Gostam muito de maldizer o seu próximo, e o espírito que as está obsidiando o faz por revanche. Vamos parar um pouquinho.
Nenhum espírito vai obsidiar nenhum de nós se nós não tivermos algum ajuste com ele. Existem alguns casos que os espíritos são brincalhões. Não tem aquele cidadão que é brincalhão aqui na face da terra, que se diverte em passar trote na gente? Ele faz isso simplesmente para se divertir. Também tem os espíritos que são espíritos brincalhões. Esses não estão obsidiando. Eles gostam só de fazer as suas traquinagens para se divertirem, porque na terra eles habitaram um corpo e eles também eram brincalhões, que a meninada aí fora fala, eram extremamente gozadores. Eles vão para o mundo espiritual e lá continuam fazendo a mesma coisa, eles continuam brincando, até que se dão conta que isso não os leva a lugar nenhum, eles começam a galgar um outro degrau da evolução espiritual. Então esse espírito fazia isso com elas por revanche. E o espírito superior diz assim, porque ele foi burro de carga delas quando encarnado. Ou seja, essas senhoras faziam daquele cidadão quando encarnado um verdadeiro escravo, né? Burro de carga só pode ser escravo. E o espírito continua, elas têm apenas que procurar em sua memória e verão logo quem ele é. Não fazia muito tempo, já era naquela encarnação, ele só tinha desencarnado antes. Se elas procurassem na sua memória quem elas tinham feito de burro de carga, queria saber qual era o espírito que estava acabando com os seus vestidos, que à época deviam ser muito caros, porque eram longos, cheios de detalhes, né? Aí o espírito superior continua. Entretanto, se elas chegarem a se melhorar, seus anjos guardiões se reaproximarão delas e somente a sua presença bastará para afastar o espírito mau que se agarrou a elas. Uma bela lição. Quando Kardec começa lá dizendo que nós somos o grande empecilho para nós nos melhorarmos, ele está dizendo que aquelas senhoras também, que o seu anjo guardião, os anjos guardiães delas já foram embora. Por quê? Pensamento ruim, maledicente. Toda vez que nós fazemos alguma coisa que não é boa, com certeza o nosso anjo guardião vai embora. Ele não quer ficar escutando balela. Nem xiste, nem chacotas, nem palavrões, nem pensamentos ruins. Não dá certo. Com aquela vibração amorosa que eles têm de espíritos mais evoluídos do que nós. Aí eles vão embora. Ah, mas eles vão para sempre? Não. Uma vez eu vi um cidadão falar assim, eles não vão muito longe. Você está aqui no meio do quarteirão, eles estão lá na esquina. Está esperando o teu pensamento ir embora, aquele pensamento ruim, para ele se aproximar. Agora, quando você continua com o pensamento ruim, nem na esquina ele não está mais. Ele já foi ajudar outro que tem mais merecimento. Ou seja, nós ficamos entregues à nossa própria sorte, porque nós assim o pedimos através dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Aí, o espírito superior diz assim, o que elas precisam é fazer prece, especialmente uma. Ou seja, das 6 tinha uma que era mais ruim, especialmente uma que seu espírito guardião já foi embora, já abandonou-a. E o que elas têm que fazer é fazer preces fervorosas para aqueles que sofrem e principalmente praticar virtudes impostas por Deus a cada um de nós, segundo a nossa condição ao reencarnarmos. Aí Kardec falou, nossa, quanta palavra pesada, né? Kardec pensou, nossa, muito pesado, um espírito protetor falar pesado desse jeito? Que elas vão ficar entregues à própria sorte, que elas têm que fazer isso, fazer aquilo, até pesado.
Aí Kardec faz a seguinte observação, ele diz assim: observando que essas palavras nos pareciam tanto severas, e que era preciso suavizá-las para transmiti-las àquela senhora, o espírito elevado acrescentou: devo dizer o que disse e da forma como disse, porque as pessoas em questão têm o mau costume de acreditar que não fazem o mal com a língua. Entretanto, elas fazem e muito. E eis porque é necessário ferir o seu espírito. Quando nós somos chamados à atenção, através de obsessões, que nós deixamos a porta aberta para que tal aconteça, quem está sofrendo é o nosso espírito. Nosso espírito é que está sendo ferido. Por isso que o espírito elevado diz para que elas tenham que sofrer no espírito, para aprender. Aí, a gente pode até se perguntar, mas os bons espíritos não podiam vir e ajudá-las? Eles podem, nós já falamos, desde que elas fizessem a sua parte, né? Igual dizia minha vozinha santa, que era dessa alturinha analfabeta italiana. Desde que você faça por donde Deus te ajuda. Fazer por donde é fazer o quê? A nossa parte. Viver bem. Os espíritos bons podem nos ajudar, sim. Só a presença do espírito bom faz com que o espírito malévolo se retire, porque a vibração deste é muito maior do que a daquele. Mas nós precisamos nos melhorar, né? Então nós falamos tudo isso, e aí a gente pode fazer a pergunta: qual a causa destas irmãs estarem sofrendo a ação perturbadora dos espíritos? Elas eram mexeriqueiras. Todo mundo sabe, né? Tem uma frutinha, que se a gente for procurar lá no dicionário, ela é tangerina. E o popular pôs o nome dela do quê? Enredeira, mexeriqueira, não pode? Porque quem chupa ela fica com um cheiro tão grande que todo mundo fica sabendo que chupou a mexerica. Então elas eram mexeriqueiras. A gente vai lá no dicionário Michaelis, vai procurar o que é mexeriqueira. Diz assim: mexericar é fazer mexericos ou intrigas. E ele coloca na frente: mexericar não é próprio de gente educada. Ele não está falando que não é próprio de espíritas, não. Não é próprio de gente educada. E ele diz mais: é contar alguma coisa malevolamente em segredo. Mexericar é ficar comentando as coisas em segredo. Vou te contar em off. Não é assim? De vez em quando fala assim: segredo, hein? Não conta para ninguém. Conta exatamente para a Joaninha, não é a que está aqui não. Ou a Pedrinha, que não é a que está aqui também. Que a gente sabe que ela é uma mexeriqueira de mão cheia. Então, mexericar é a mesma coisa que fofocar. Fofocar. Fazer fofoca, quer dizer, é fuxicar, mexericar, desbelhetar. Então elas estavam sofrendo a ação de um espírito perturbador porque eram fofoqueiras. Não. Por que elas eram fofoqueiras? Porque elas adoravam falar mal da vida dos outros. Quando a gente prepara as nossas exposições, nós não a fazemos numa casa só porque a nossa capacidade é muito pequena. Então nós fazemos uma exposição e fazemos elas em todas as casas espíritas para as quais somos convidados. Depois que nós esgotamos aí nós vamos preparar outra, porque a gente não tem condição. E no outro dia eu estava fazendo este mesmo bate-papo, essa mesma exposição numa casa.
Aí acabei, o cidadão chegou perto de mim e falou: seu Lima, o senhor sabe que... O senhor me conhece já faz alguns anos, por mais de alguns anos, ele é frequentador de uma casa espírita de uma cidadezinha pequena. Ele falou: larguei da minha mulher. Rapaz, por que ela vinha com você? Fofoqueira. Acredita o senhor que eu tinha uma cerca no fundo, sabe essas telas que a gente põe? Então ela ia na tela do lado de cá, a vizinha na tela do lado de lá. Dava hora de almoço, estava no papapá. Levantava cedo para fazer o café, eu ia trabalhar sem tomar o café, porque ela já levantava de madrugada para ir lá fofocar. Aí eu falei: bom, eu não quero largar da minha mulher. Aí eu comprei aqueles blocão de tijolo, fiz um muro de 3 metros de altura. Falei: agora ela não fofoca mais. O senhor acredita que ela pega a escadinha de trocar lâmpada, põe lá e sobe na escadinha, a vizinha faz a mesma coisa, as duas ficam em cima do muro, continua do mesmo jeito. Eu fui chamar a atenção dela, ela falou assim que eu não gosto que ela converse com os outros. E se era para ser assim, que a gente podia muito bem separar. Falta de tolerância para lá, falta de tolerância para cá. Casamento é a arte de nos tolerarmos. Eu falei: mas por quê? Ele falou: rapaz, fofoca é duro, viu? Falar mal dos outros. Sempre. E não é só falar mal, não. Tem pessoas que quando você faz um comentário para ele, ou fala alguma brincadeira, ele já tem a resposta prontinha na ponta da língua. E fala assim: comigo é assim, bateu, levou. Isso é pior ainda. Ou tanto quanto aquelas pessoas que têm respostas prontas para tudo, não param para analisar o que o outro disse, não param para sentir o que o outro está falando. O padrão vibratório dessas pessoas fofoqueiras, coloca ela lá embaixo. Com quem? Com os espíritos perturbadores. É onde eles estão. Opa, encontrei um aqui, vou ficar aqui. E médium. Todos somos médios, todos sem exceção. Uns com maior sensibilidade, outros com menor sensibilidade. Aí Kardec diz assim que os médiums, eles têm que tomar um cuidado maior, porque a sensibilidade psíquica deles é maior, então eles têm que contribuir muito, não fazendo mau uso da língua. Não fazendo mau uso da língua. Aí pergunta assim: mas aquela fofoquinha que a gente faz só para matar o tempo, o que você vai fazer? Eu vou ali no vizinho, ou vou na vizinha fazer uma fofoquinha que eu vi ontem. Aí o pessoal fala assim: onde 2 ou 3 mulheres estiverem reunidas, com certeza Deus não está presente, mas as fofocas sim. É mentira isso. Onde 2 ou 3 homens estiverem reunidos, a fofoca é pior. Vocês sabiam? Vai ali na esquina, tem 2 cidadãos conversando. 2 homens, batendo papo. Daqui a pouco chega um terceiro. Aqueles 2 que estão conversando, eles estão falando: rapaz, mas eu vi um filme ontem, nota 10, fui ver o Chico Xavier, fiquei maravilhado. O outro: rapaz, eu preciso aí. Chega um terceiro e fala assim: você viu a roubalheira que fizeram em cima do Corinthians ontem? Pronto, já fez o quê? Criou um ambiente ruim. Richard Simonetti, ou Richard Simonetti, como ele gosta de ser chamado, ele conta uma história assim, que tinha um médium que ele usava uma artimanha danada. Ele estava assim, conversando, coisas elevadas. Chegava um, continuava a conversa elevada. Ele ficava ali. De repente chegava um terceiro que começava. Passava do outro lado uma moça. Você viu que moça? Homem é assim. Homem, quando está reunido um monte, começa a olhar a vida dos outros. Né? Você viu?
ele simplesmente não esperava a resposta. Ele falou: dá licença que eu preciso ir embora. Aí o Simonetti perguntou para ele: por que você faz isso? Ele falou assim: ó, só tem um jeito de eu escapar dessas vibrações tenebrosas. Começou a falar mal e eu vou embora, me retiro. É uma forma de eu me vigiar. Jesus falou: orai e vigiai. Eu estou vigiando, e a hora que eu vou saindo, eu vou orando para não ter vontade de voltar, né? Assim somos nós. É isso que eu estou dizendo. Eu saio, estou tentando sair e vou orando, para não ter aquele desejo incontido de voltar lá para acabar de ouvir a fofoca corrente. Fofoca, para matar o tempo, a melhor coisa é ler um bom livro. Aliás, falando em ler um bom livro, nós estamos falando o pecado da língua, da linguagem falada, mas tem a linguagem escrita. Na linguagem falada eu consigo até emocionar, fazer chorar e etc. Na linguagem escrita também. Tem aquelas pessoas que escrevem tão bem. Quando a gente pega um romance espírita em que há o sofrimento, as nossas lágrimas jorram. É escrito. Mas assim como com a palavra falada, com a linguagem falada, nós fazemos com que as pessoas fiquem prestando atenção nas nossas mazelas, nos nossos sofrimentos, nos nossos erros, nas nossas fofocas. Aquele que escreve também tem a capacidade de fazer isso. Abro um parênteses aqui para dizer: a gente tem que tomar muito cuidado com as obras que a gente anda lendo. Tem muito médium e muito espírito escrevendo por aí. É um filão de ouro escrever hoje. Aí a gente começa a analisar as obras. Todas são boas. Todas são boas. Todas falam a mesma coisa. Mas lá nas entrelinhas, tem muita coisa que não é boa. Ou seja, é aquele um que está falando só coisas boas, de repente fala assim: você viu, rapaz, aquele fulano era tão honesto, de repente ficou um malandro de mão cheia. Mas ele, olha, lá nas entrelinhas ele já fez um comentário desairoso. Nestas obras a mesma coisa. Tudo coisa boa, coisa boa, coisa boa. Lá no meio, de repente, fala umas coisas que nem sequer Kardec sonhou em colocar ou perguntar para os espíritos na obra da codificação. Nós somos responsáveis também. Por que a gente faz fofoca? Lá na cartinha do Cartinha, na carta do Tiago, a única coisa pequena que tinha na carta era o tamanho dele, né? Na carta de Tiago, o menor, ele fala assim: pois todos nós falhamos com frequência. Lá no versículo 2. Se alguém não peca pela palavra, esse é um homem perfeito. E nós aprendemos o quê? Quando nós atingimos a perfeição, vamos embora. Atingiu a perfeição, fica fazendo o quê neste planeta de provas e expiações? Nada. Atingiu a perfeição, vai embora para mundos angélicos, mundos felizes. E ele termina dizendo que esse homem é perfeito, capaz também de dominar todo o seu corpo. A língua é o órgão do paladar, é isso? Também? Boca, língua. Quando ele diz que a gente pode dominar o corpo, se a gente não usa a língua para engolir, a gente não engole. Né? Pezinho a mais, fazendo uso daquilo que não podemos, né? Você é aquilo que você come. Isso é um ditado que tem, né? Eu ando comendo só porcariada, no mínimo. Mas só uma fofocazinha faz mal? Faz. E o que é fofoca? Fofocar é
a gente tentar fazer a autoafirmação às avessas. Como? O que é isso? Um exemplo bem pequenininho. Foi ao baile, voltou do baile, ou foi numa festa, num jantar. Foi, as amigas. E tem uma lá que ela é mais poderosa, mais rica, mais bonita. Aí nos outros dias as outras se reúnem e falam assim: você viu como é que ela estava vestida? O vestido de uma cor, a blusa de uma cor, a saia de outra cor, o sapato de outra cor. Ela parecia uma verdadeira caixa de lápis de cor. Está fazendo o quê? Fofoca. Não. Está se autoafirmando. Está falando que a outra é mais bonita, que a outra é mais bem vestida, que a outra é melhor. Por que se preocupa como a outra estava ou deixava de estar? Há alguns anos eu tenho uma irmã só. Ela é mais velha do que eu, coitada, né? Eu estou chegando nos 70, ela é mais velha. Então, uma irmã que ela falava assim: todo mundo fala, bolo de fubá igual ao meu não existe. Tá bom. E toda vez que a gente vai na casa dela, tem que comer o tal de bolo de fubá, né? Mas tá bom. E ela falava isso com todas as letras. Aí um dia a vizinha dela fez o bolo de fubá e mandou para ela. Chegou e falou assim: aqui, Dandaltinho, bolo de fubá para a senhora. Eu tenho certeza que ele não está tão bom quanto o da senhora, mas eu fiz com amor. Olha que maldade. Esse eu tenho certeza que era. Eu já estava menosprezando o que a outra fez. Ela saiu, a minha irmã falou assim: bolo de fubá dela, nem o marido dela come. Ó, minha irmã também, manhando bala. Ou seja, todos nós somos iguais. A minha irmã estava querendo se autoafirmar: o meu bolo de fubá é o melhor. Então, a gente fazer fofoca é a gente querer se autoafirmar às avessas. Tudo que eu falo do outro é porque o outro é melhor do que eu. O homem tem dessas coisas, viu? A gente comprou um carro, aí o irmão vê e fala assim: não, mas você comprou um Golfe? Isso é porcaria, rapaz. Eu comprei um Honda. Ó, porcaria, nem... Por quê? Está desvalorizando o que o outro comprou para autoafirmar-se que ele fez um negócio melhor. E assim é a nossa vida. Fofocar é tentar diminuir as qualidades que os outros têm e que nós não a temos. Fofocar não é bom. Fofocar não é bom. Jesus, ele tinha tanta certeza. Aliás, Jesus sabe de tudo, né? Ele sabia que a gente ia ser fofoqueiro, que a gente não ia ser bom, que a gente ia falar mal da vida dos outros, que a gente ia fazer questão de denegrir a imagem do outro. Então Jesus, lá em Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5, ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. E com a mesma medida com que tiverdes medido, hão de vos medir. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Jesus era meio bravo de vez em quando, né? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. É verdade, nós às vezes estamos apontando os erros dos outros e não olhamos para os nossos próprios erros. Eu vou terminar contando uma historinha para os senhores. Chama O Poder da Língua, ou Os Pecados da Língua. O Poder da Língua é o nome da minha palestra, que eu coloquei os pecados da língua, porque eu ia colocar caridade da língua. Porque quando não se fala mal, quando se atende bem as pessoas, nós fazemos
caridade, através da língua. Isso é que deixa claro o Espírito quando fala para Kardec que elas têm que aprender a fazer a caridade da língua, não falar mal dos outros, para aqueles espíritos pararem de cortar os vestidos dela, para aquele espírito parar de jogar o vestido fora. Essa historinha chama o poder da língua. Faça um parênteses aqui, internet é coisa boa, de vez em quando vê uns vírus, mas é bom, né? Eu recebi esta mensagem, esse escrito aqui que não tem, ninguém sabe quem foi que foi, coloca lá embaixo, autor desconhecido. Normalmente tem alguém, mas o primeiro que passou não quis pôr o nome do cara, mandou embora, então acaba virando autor desconhecido, né? Aí fica assim, chama O Poder da Língua. Por volta do ano de 2000 a.C., tinha um grande mercador grego, muito rico, muito famoso, que fazia questão de fazer banquetes suntuosos para firmar cada vez mais a sua condição de grande mercador. E esse mercador grego, querendo dar um grande banquete, com comidas especiais, ele chama um servo seu, um escravo, e ordena a este escravo que vai até o mercado comprar a melhor iguaria que ele, escravo, encontrar. E o escravo vai lá no mercado, compra a melhor iguaria que ele encontra e volta para casa. Chegando, ele apresenta para o seu amo um belo prato coberto com fino tecido. O mercador remove o tecido e, dentro daquele fino prato, ele fala assim: língua, este é o prato mais saboroso que você encontrou, o prato mais delicioso? O escravo, sem levantar a cabeça, responde: é sim, senhor, a língua é um prato delicioso, sim, senhor. É com a língua que a gente pede água, é com a língua que a gente fala mamãe, é com a língua que a gente fala amizade, é com a língua que a gente conhece pessoas, é com a língua que nós distribuímos bens, é com a língua que a gente perdoa, com a língua a gente conquista, com a língua a gente reúne as pessoas, a gente se comunica, com a língua a gente diz: meu Deus, me ajuda, com a língua a gente reza, a gente canta, a gente conta histórias maravilhosas, guarda memórias do passado, com a língua faz até negócios e, mais importante, com a língua a gente diz até eu te amo. O mercador, não muito convencido com isso, ele quis testar a sabedoria do seu escravo. E fala para o escravo: volta novamente ao mercado e me traga o pior dos alimentos. O escravo vai e volta com um prato mais lindo ainda, coberto por fino tecido também. E o mercador grego, ansioso, tira o pano e olha, fala: língua outra vez? Ela é o melhor e é o pior? É o mais saboroso e o mais ruim? Aí o escravo fala para ele: sim, senhor, língua. Agora, o escravo mais altivo, né? É a língua que condena, é a língua que separa, é a língua que provoca intrigas, é a língua que provoca ciúmes, é com ela que a gente blasfema, é com ela que nós falamos palavrões impublicáveis e não com condições de ser ditos. A língua expulsa, a língua isola, a língua engana o irmão, a língua responde para a mãe, xinga o pai, destrata todo mundo. A língua declara guerra, a língua declara até a sentença de morte. Aí o escravo termina: não há nada pior do que a língua, não há nada melhor do que a língua. Depende do uso que a gente faz dela. A língua pode nos levar para mundos angélicos ou felizes.
Mas também, como diz muita gente, a língua pode mandar a gente para o inferno, né? O inferno, entre aspas, que todo mundo sabe que não existe. Meu desejo é que todos tenham um domingo com muita paz, com muita alegria, muita paz, muita fraternidade, e que Deus e Jesus nos abençoe sempre.